ele realmente tinha a presença de Deus na vida dele. E eu lembro assim, o que me chocou, que me impactou, foi a primeira vez que eu senti o amor de Deus numa pessoa, num ser humano. Ele morava num sobrado, que era o sobrado dos pais, né? E daí ele ficou ali, ele morava na parte de baixo. E no quarto dele, ele preparou um colchão no chão, né? E eu tava doido, cansado, né? Pra me jogar naquele colchão. Daí ele pegou e deitou, né? Ele arrumou o colchão e deitou. Daí ele falou assim... Daí ele falou, pode, se tu estiver cansado, já tinha tomado banho, pode deitar. Eu falei, mas deixa eu deitar no colchão, né? Porque eu pensei, eu tô na casa dele. Ele falou, não, pode dormir na cama. E aquilo foi impactante para mim. Aquilo foi que nem uma bomba. Uma bomba na minha mente. Eu não sabia lidar com aquilo ali, porque o mundo geralmente não é assim. Eu não estava acostumado com pessoas que amam, né, com o amor de Deus. E eu senti aquilo ali primeira vez, daí eu lembro assim como se fosse hoje. Né? Ele falou, eu falei, cara, e que tipo de música tu curte e tal? Ele falou, vou botar um som para você. E ele botou uma música do Resgate, da banda Resgate. E era, a música era Como Vovó Já Dizia, né, o nome da música. E eu falei, cara, tem rock cristão? Ele falou, cara, tem rock, tem rap, e as coisas que eu gostava, né, na época, jovem, criança, eu gostava muito desse estilo de música, né, eu sou bem eclético também, gosto, né, de tudo. E quando eu escutei aquela letra, né, rasgou meu coração, assim. E daí eu falei, meu Deus, cara, então tu é crente, né? Ele falou, eu sou crente. Daí eu falei, mas, pô, pra mim crente era uma coisa careta, uma coisa, né? Eu tinha uma visão totalmente diferenciada. Ele falou, não, cara, Deus é maravilhoso. Né? O Deus, ele é para todos, não é só para um estilo de pessoa que usa social, vai pra igreja. Não, Deus é para você também. Né? E eu falei, cara, que legal, devia ter uma igreja assim lá na minha cidade, né? Eu pensei, né? Falei para ele falou, mas tem, cara, é tu que não viu. É tu que não percebeu que existe isso. Puxa. E daí ele falou, daí eu falei, mas cara... Visão de um cara de 17 anos. Ele falou assim, mas olha a maturidade dele, ele cuidando das irmãs, né? O cara tinha uma maturidade, Deus preparou tudo. Deus tinha tudo preparado. Hoje a gente, com a visão, olhando para o passado, a gente vê como que Deus foi bom, né? E maravilhoso de proporcionar isso, essa experiência. Daí ele falou, cara, tu precisa da presença de Deus na tua vida. Daí eu falei, mas como que eu vou ter isso? Ele falou, tu tem que abandonar o pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Daí eu falei, mas o que é pecado? Daí ele foi pautando, né? Eu vi que eu tinha muitas coisas, né, que a gente acaba cometendo e isso nos afasta de Deus. Daí eu falei, tá, então tu quer me dizer... Abra um parênteses aqui para dizer que era um garoto de 14 anos. 14 anos. E um de 17 falando. E Deus promoveu esse encontro, né? E daí ele falou assim, olha, tira o pecado da tua vida, tu vai encontrar Deus. Eu falei, não, eu vou encontrar mesmo, eu quero ter uma experiência sobrenatural com ele. Daí ele falou assim, beleza. Daí eu falei, ó, tá, e igreja? Daí eu falei, igreja, ele tem essa igreja lá? Ele falou, não, essa é uma igreja, uma comunidade aqui de Blumenau e tal, mas deve ter igreja boa lá. Daí eu falei, mas qual é a igreja boa? Ele falou alguns nomes de algumas comunidades, né? Daí eu falei, eu vou perguntar para um vizinho meu, né? Eu fiquei sabendo que o cara se converteu, virou crente, né? Eu falei assim, eu vou perguntar para ele como que é a igreja dele. E a gente com aquele preconceito que a própria mídia, a própria sociedade prega em relação à igreja evangélica, né? Certo. Pregando né? A gente sabe que em todo lugar, né, tem coisas erradas, mas eles promovem só o negativo, né? Mas existe uma realidade. Existe uma realidade. Existe um sobrenatural. Existe. Daí eu falei assim, eu vou perguntar para ver se lá é um negócio sério, uma igreja séria, né? Assim como, né, tu frequenta. Daí ele falou, ó, então faz o seguinte, ó, final de semana que vem você vem para cá e tu vai na igreja comigo. Daí eu falei, beleza. Daí eu fui na igreja dele no outro final de semana, eu fui embora, né? Ali, dormi, no outro dia peguei o ônibus, fui para casa, no outro final de semana voltei para a cidade para ir na igreja. Eu fiquei com aquilo, pô, a semana inteira, pô, eu posso ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu posso encontrar Deus, é isso que eu quero na minha vida, eu quero entender as coisas. O porquê o meu irmão partiu, qual é o propósito de Deus na vida, por que ele fez isso, né? E o que aconteceu? Eu fui para lá, fui no culto, fui num grupo de células, era uma igreja em células assim. Cara, eu fiquei apaixonado com o amor das pessoas. Eu nunca tinha convivido pessoas com amor. Sabe, elas falavam, elas tipo, se importavam com você. E eu
realmente fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado, apaixonado. Daí eu fui conversar com o meu vizinho, voltei para a cidade e fui conversar com o meu vizinho, o Paulo, o nome dele. Eu falei, Paulo, tu tá indo numa igreja? Ele falou, tô, é uma igreja em Jaraguá, assim e tal. Eu falei, mas é uma igreja séria ou daquelas que a mídia falava que só pensa em dinheiro, né? Eu tinha esse preconceito, né? Pré é porque é um conceito antes de você conhecer. Exato. E ele falou, não, vai lá conhecer. Eu lembro que eu comecei no culto lá, eu fui no culto assim uns 3 meses. Foi 3 meses que eu entrava e eu saía maravilhado com, assim, com tudo que eu ouvia lá. Parece que Deus desceu do céu para falar comigo. Sabe, eram palavras assim ó, que consertaram a minha vida, me deram, entraram no meu coração, mudaram a minha estrutura, aquelas palavras. Comecei a ver a vida por outro ângulo, Deus me deu uma direção. E ali, né, eu entreguei a minha vida para Deus, tive a experiência de tirar o pecado da minha vida, não que eu deixei de ser um pecador, né? Eu sou um santo lutando contra o pecado, né? Porque Deus nos santifica. Mas, né, a gente tem, né, nossas falhas humanas. Sim, mas ali foi... Ali foi o ponto que eu realmente encontrei a Deus na minha vida, tive uma experiência sobrenatural com Deus, eu permiti ter essa experiência. Eu realmente quis essa experiência, eu busquei. A palavra diz, né, que se a gente busca, a gente acha. Quem busca, acha, quem pede, encontra e quem bate, a porta se abre. E foi isso que aconteceu. E foi, a partir dali, a minha vida, ela mudou, porque me deu uma carga. E eu sempre falo, né, que as pessoas, elas buscam sucesso. Né? A palavra da moda é o sucesso. O mundo prega o sucesso. As pessoas acham que o sucesso é dinheiro. Mas dinheiro é só uma área de sucesso. Você ter dinheiro, tem muitas pessoas milionárias se suicidando. Claro. Né? Então eu digo que o sucesso... Morrendo de câncer, morrendo de diabetes, morrendo de infarto, morrendo de AVC, acidentes. Aquela própria frase, aquela carta que o Steve Jobs deixou antes da morte dele é impactante. Né? Ele, com todo o dinheiro que ele tem, ele não poderia comprar a vida dele. Né? Vai se findando. Então o dinheiro, ele é bom, ele ajuda. Né? Claro que o dinheiro potencializa quem a pessoa realmente é. Né? O dinheiro vai potencializar. Mostra o caráter também. Sim. Mas o que a pessoa precisa de sucesso? E sucesso não é só financeiro, que as pessoas associam muito a isso. Sucesso é um equilíbrio em todas as áreas da vida. Né? Espiritual, financeira, familiar, social, física. A pessoa tem que cuidar da saúde dela, do corpo dela, de se alimentar, né? Não se alimentar de qualquer jeito, né? Se alimentar para ter uma nutrição saudável. Claro. Né? Nutrir o corpo. Então, esse é o equilíbrio. Não precisa ser um fisiculturista, né? Tá todo dia na academia, porque a pessoa tem uma referência que uma pessoa saudável é aquela pessoa que está todo dia correndo, tal, pedalando, e não é isso. Né? Essa é uma pessoa que gosta muito, né, de se cuidar da saúde, mas é ter, vamos dizer assim, atitude de fazer o básico. Sim. Né? Fazer o básico, é o equilíbrio. Eu vou dizer, não extrapolar nenhuma área, ela não precisa ser uma milionária, mas ela tem que ter inteligência financeira, ela tem que buscar independência financeira, criar ativos, né? Ela precisa buscar a presença de Deus, buscar santidade, né? Tá dentro de uma comunidade onde que ela se relaciona com pessoas e evolui, buscar a palavra, porque Deus se manifesta no meio de seu povo. Né? Tem uns princípios irrevogáveis, né? Isso. Quando você estava falando ali da saúde, eu estava pensando que quem não dá tempo para cuidar da sua saúde vai ter que tirar tempo para cuidar da sua doença. É verdade. Isso é muito sério. Perfeito. As pessoas não querem... Puxa, eu estou vendo a tua história aí, está deslumbrando. Acho que nós não vamos terminar hoje, não. Vamos continuar no próximo podcast? Você pode? Vamos continuar? Na verdade, eu estou lá nos 14 anos, né? E ainda abreviei bastante. Pois estou vendo que esse garoto de 14 anos, ele mudou a história da família. E quero dizer para você algo aqui, aproveitando este momento precioso, para dizer para você que a salvação de Deus entrou na tua família através de ti. É verdade. Não tem como
pode ser o que quiser. Ó, você vai dizer assim, não sei. Ah, mas meus pais não se converteram. Mas a glória de Deus entrou. Não, mas meus pais se converteram. O poder de Deus entrou. A glória de Deus entrou através de você. Por quê? Porque dificilmente uma família se converte a Cristo toda. É por um que começa. É por um que abre o coração a Cristo, que quer Deus, que busca Deus, que necessita de Deus e entende a riqueza. Porque você está falando algo aqui, você está dando uma aula quanto à riqueza. Que riqueza não é o dinheiro é bom, mas não é a riqueza vem de Deus. Verdade. A riqueza é o que Deus dá, porque o dinheiro faz parte. Não sejamos hipócritas, né? Não podemos ser hipócritas, que sem dinheiro não se faz nada nesse mundo, não se consegue fazer nada. Eu vi que você teve que adquirir uma camisa agora para estar nesse podcast. É porque você veio com a camisa verde. Então, meu querido, para poder brilhantar melhor, por quê? E se você não tivesse dinheiro? Não poderia comprar a camisa, não poderia estar comigo no podcast. Mas você conseguiu por quê? Dinheiro. Dinheiro é interessante? É. Dinheiro é interessante. É necessário? É. Tem como achá-lo? Tem como encontrá-lo? Tem como abrir a porta para ele entrar? Tem. Agora, a riqueza vem de Deus. Né? A riqueza é de Deus. A verdadeira riqueza, sabe, eu fico pensando, né, que eu estou ensinando isto aos discípulos, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Você sabe disso. Sim, você muito. Sabe que a gente aprende ensinando. E quem não repassa ensino, deixa de crescer. Né? Quem não repassa conhecimento, não está crescendo. A forma da gente crescer é repartir aquilo que tem. E por isso que nós estamos fazendo esse podcast. Né? Nós temos que repartir aquilo que nós temos, para que, repartindo, a gente está crescendo. Repartindo, distribuindo para outras pessoas aquilo que a gente tem. Né? Então, esta é a verdadeira riqueza. E esta riqueza entrou na casa de seus pais através de você. Deus precisa de um coração, para a glória dele entrar em toda a família. Mas pode continuar, porque está muito bom aí. E daí, quando eu encontrei a Deus, né, a vida fica mais leve. Né? A gente entende o propósito de vida. Né? Eu comecei a entender, né, a questão da vida, da morte, o propósito de Deus, né, que não para aqui. Deus tem um propósito, né, na vida do meu irmão. Deus, né, ele tem uma história traçada para cada um. Né? E a gente pode, claro, viver na vontade permissiva de Deus, né, ou na vontade plena. Eu tive muita vontade de estar diante da vontade plena de Deus. Né? Tem vontade? Muita vontade. E vai estar. Muita vontade. Vamos dar mais um passo. Claro. Para sempre estar na plenitude. Na plenitude. E o que aconteceu? Daí a vida continuou, eu entendi, a gente começou para a igreja, eu falei para os meus pais, a minha mãe, né, acabou aceitando a Jesus, foi uma maravilha. Eu tinha um irmão, que era o irmão do meio, né, a gente começou a ir para Cristo, e esse meu irmão, ele tinha uma comunhão com Deus muito grande, ele era de oração, orava muito, acordava de madrugada para orar, e a gente começou a buscar muito, a família começou a buscar muito a presença de Deus. O meu pai começou a frequentar uma célula, né, ir na igreja, e daí meu pai ajudava na chácara da igreja, ele sempre gostou, né, de mexer com a roça, com a terra. Só uma coisa aí, você vai continuar, mas esse choque familiar foi o testemunho da sua vida para o seu pai, sua mãe e seu irmão? Sim. Na verdade, todo mundo estava muito carente. O mundo está precisando, necessitando do amor de Deus. E quando existe um testemunho que existe o amor de Deus, quando as pessoas sentem que Deus ama, porque Deus se manifesta de 3 formas, né? Através da palavra, através de pessoas e através de sonhos. Claro. Né? E Deus começou a se manifestar muito através da minha vida. Muito mesmo. E os pais viram isso?
Viram, O é irmão mais lógico. novo? Ou não, mais velho. Ele era 2 anos, porque eu era o mais novo. você E daí era tinha uma irmã que nasceu, assim, resumindo, um de 80 ou 82, outro 84, que eu sou o mais novo. E a minha irmã do 90, né? Então ela veio alguns anos depois. E daí, o meu irmão faleceu em 98, né? Eu tinha 14. Em 2002, nós estávamos assim, foi um outro ano de Copa, né? A Copa Aí de você 2002. falou que seu irmão orava muito e tal. Ele era uma pessoa que buscava muito a presença de Deus e tal. Nós estávamos na igreja, todo mundo bem, grupo de jovens, a vida indo... Recuperando a perda do perca. outro irmão, porque o Espírito Santo entrou na casa, veio a alegria, veio a superação. Foi um momento... O Espírito Santo preencheu aquela dor. Sim, a gente já tinha entendimento da vida. Né? A gente já tinha entregado, toda a família entregado a vida para Deus. E o meu irmão foi trabalhar cedo, 7 horas da manhã, de moto. Infelizmente, ele sofreu um acidente e eu perdi o segundo irmão. Também de moto? Não, o primeiro foi de carro. De carro? Ele capotou um Chevette, né? E esse foi de moto. Ele estava indo trabalhar, ele tinha 21 anos. Então, eu perdi um em 98 com 18 anos e um em 2002 com 21 anos. Jesus! Mas assim, eu lembro a diferença do velório. Sim. O velório, quando você tem a certeza da salvação, a minha mãe abraçava as pessoas e consolava as pessoas. E ela era mãe. Pela alegria da salvação. Não, é diferente. É diferente. Olha, você está falando algo interessante aqui que é bom a gente enfatizar isso. A diferença de um para outro. Não, o primeiro foi desesperador, todo mundo gritando, chorando, porque o menino de 18 anos, né, a morte ela vem que nem um ladrão, ninguém espera. Né? E foi uma coisa muito difícil, foi um forte impacto emocional na família toda. O segundo, ninguém esperava, Deus 21 levou anos. 21 anos. E ele era uma pessoa, assim, muito gente boa. O Virley era uma pessoa... Agora, imagina o seguinte, eu, um menino ali de 18 anos, cheio Agora de você sonhos... já está com 18. 18 anos, né? E nós estamos no ano aí de 2002. Eu, sem os meus 2 irmãos em casa, 2 quartos vazios. Cara, foi incrível, incrível. Assim, o sentimento. Eu tinha minha irmã menor, né? Eu tinha 18 anos, então ela tinha 12. Ela é uma criança, né? Ela praticamente do mais velho, ela nem lembra. Do segundo, 12 anos. E ficou só nós ali, eu com a minha irmã. E eu com 18 anos, eu falei assim, eu preciso de algo na minha vida, Senhor. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso de uma direção. Mais um passo. Eu preciso de uma direção, eu preciso... Porque, tipo assim, a gente ia para um lugar, quando tu tem essa perca, tu vai para um lugar, tu fica com a dor. A dor é tão grande que ela não deixa tu ser feliz. E tu tem que aprender a viver, né, com aquele vazio. Nova realidade, aquele vazio. E eu botei na minha cabeça, eu quero casar, Senhor. Eu quero constituir família. Com 18 anos. 18 anos eu tive eu tinha muita maturidade, já tinha tido muita experiência na vida. Eu com 14 anos, eu praticamente gerenciava já uma loja, ajudava muito, né? O pessoal, tive uma maturidade muito grande ali dentro do comércio, a gente já lidava com muita coisa, né? Muita coisa mesmo, assim, era uma loja muito grande na cidade, a gente tinha uma confiança, era engraçado que esses empresários, a gente tinha uma confiança tão grande que eu era funcionário e a gente era muito amigos, né? A gente convivia, aos finais de semana a gente estava junto e trabalhava junto, de tão prazeroso que era o ambiente, né? Não é aquele patrão, muitas vezes, que você quer estar longe dele. Não, eu queria estar perto, eu ia lá para casa dele, fazer churrasco e tal. E eu lembro que eu marcava a confiança, né? Isso é muito importante. Eu cuidava do meu salário, teoricamente. O salário, praticamente eu recebia. Eu ia lá no caixa e pegava o meu salário. Ou quando eu queria marcar alguma coisa, eu tinha liberdade de marcar no caixa e pegar dinheiro do caixa. E eu marcava. Né? Então eu tinha uma independência, assim, eu tinha uma liberdade. Um relacionamento. Um relacionamento muito saudável ali no meio. A gente constitui relacionamentos. E a confiança é a maior liga, né?
de um relacionamento. Comercial, empresarial, isso sempre para mim foi honestidade, honradez, segurança. E eu aprendi muito isso com meu pai, com meu avô, né? Eu vim de uma família que sempre pregou isso. Meu pai sempre teve muito orgulho do nome dele, né? Então isso é muito importante. Eu vim com essa base muito forte. E daí o que aconteceu? Eu sei que está se alongando, né? A gente tem uma história bem longa, mas eu quero concluir e com certeza a história vai ficar pelo caminho. Nós vamos continuar quarta que vem. Legal, legal. Legal? Deixa eu concluir então esse pedaço, né? E a gente faz um pause para na quarta-feira que vem. Porque eu quero orar. Tá? Mas deixa eu concluir esse detalhezinho. Então, num determinado momento, né, da vida, Deus revirou tudo, né? Tirou os 2 filhos, eu falei, não, eu quero casar. Eu quero constituir família, e eu já participava há praticamente 4 anos do grupo de jovens, tinha criado toda a minha cultura, né, dentro aquela fase mais decisiva da adolescência, né? Sim. Aquela fase que você realmente opta, eu gosto disso, daquilo, você começa a definir o teu caráter, a tua personalidade, né, nessa fase dos teus gostos, né? E eu estava dentro de um grupo de jovens de uma igreja que prosperou muito, né? Uma igreja batista de Jaraguá do Sul, prosperou muito, tive grandes amigos, grandes alianças, né? Convivi dentro de uma igreja com muito amor, né, que prosperou muito, foi muito bom. Deus sempre acrescentou muito na nossa vida, com grandes ensinamentos, grandes palavras, usou muitas pessoas na nossa vida. Foi uma coisa maravilhosa e criou uma boa base. Eu me sentia, né, muito preparado naquele momento para ter uma família. Eu sabia o que era ter uma família já, qual era o princípio, né, de ter uma família, por mais que eu tinha 18 anos. Porque eu queria um novo motivo na minha vida. Eu falei, mas eu não tinha a noiva, eu só tinha o desejo, né? E eu comecei a orar para Deus, pedir para Deus, e eu lembro que no grupo de jovens tinha um monte de menina bonita. Eu pensava, não, eu vou, né? Daqui a pouco Deus prepara alguém, né? Daqui a pouco a coisa acontece. E eu estava no caixa da loja, chegou uma pessoa, que hoje é minha esposa, ela chegou procurando uma capinha de celular. E ela era professora de educação física na cidade. Ela era uma professora, né? E ela chegou a comprar uma capinha de celular e ela chegou no caixa da loja, né? E ela falou, era o StarTAC, eu não sei se tu lembra daquele StarTAC que abria, que era o celularzinho, né? Bem moderno e tal. Ela chegou procurando uma capinha de celular e ela queria aquela de couro da cinta, mas ela, professora de educação física, usava roupa esporte, né? Falei, não fica legal, é uma coisa de couro social. Falei, não, tem essa mais moderna. E peguei e dei o meu celular para ela ver o modelo, que era tipo um plástico assim, que tinha um clips, né? Que tu colocava na cinta, bem mais moderninho para aquele modelo de celular. E dei para ela, e ela pegou o celular, né? E abriu o celular, assim, para ver como que ficava a capinha. E, na época, o celular, a tecnologia, era só escrever o nome na tela. Tu lembra que era tudo que tu podia fazer na tela daquele celular, era quando abrir, ter o nome e ver o número quando você discava. Era isso. Ou escrever, no máximo, um SMS que vem depois ainda. Daí, quando ela abriu, estava o meu apelido. Que eu tinha um apelido da época de skate, que eu ainda usava, com 18 anos, né? E o meu apelido na época era Polenta, por causa de um boné amarelo. Eu tinha um boné amarelo, me deram esse apelido Polenta, até hoje eu não sei direito porque. Na verdade, todo mundo tinha um apelido, né? Era o Picolé, o Pardal, o tal. Cada um tinha um apelido e eu acabei sendo Polenta, né? Daí abriu Polenta, né? Daí ela falou, por que Polenta? Eu falei, é meu apelido, meio envergonhado, né, cara? Ela é muito bonita, né? É meu apelido. Daí ela falou, mas polenta com quê? Polenta com queijo, polenta com leite? Daí eu falei para ela assim, polenta com o que você quiser. E foi a cantada mais espontânea, né? E ela falou, ela deu uma risada e tal, e ali a gente começou uma paquera. Ela era professora do colégio, eu ainda estava concluindo o terceirão, no 2º grau, e daí começou ali um romance, né? Começou ali um romance, só que eu tinha temor a Deus, eu queria uma pessoa de Cristo,
né? E daí eu cheguei para ela assim um dia, eu falei, olha, eu gosto muito de você, te acho linda, maravilhosa, mas eu amo a Cristo, eu falei. E eu quero ter uma pessoa que tenha Cristo no coração também. E ela já estava sensibilizada, porque eu falava muito de Jesus para ela, né? Eu passava as músicas para ela ouvir e tal, e ela já estava com o coração quebrantado. Daí ela falou, mas agora o que eu quero é Cristo, né? E foi ali que começou, né? Deus começou a construir uma história nova na minha vida, e daí fica para a próxima etapa, né? Legal. Que eu vou contar, daí vem essa parte agora adulta, pai de família, chegamos nesse momento onde que depois vem toda a fase do empreendedorismo, que eu passei a empreender e graças a Deus, Deus abençoou muito, muito, muito a nossa vida e Deus é maravilhoso, né? E eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui contando essa história. Eu convido você para estar conosco na próxima quarta-feira, porque nós vamos continuar esta linda e maravilhosa história. Saindo de uma dor, de um sofrimento terrível, um jovem adolescente levou a presença de Deus para toda a sua família e hoje está aqui Wagner Araújo, um empresário de sucesso, com o coração em Deus, temente a Deus, participa da obra de Deus, o coração dele está inteiro entregue ao Senhor. Você está ouvindo aqui um testemunho muito maravilhoso e eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu vou fazer rapidamente 3 orações, mas muito rápida, mas quero mostrar para vocês aqui nossos livros, né? Como se livrar dos encostos, como anular a ação desses seres estressantes em sua vida, um livro maravilhoso. Mostra ele para a tela para o povo ver a capa. Aqui. Isso aí. Esse é um livro de profundidade. Alguém chamou de best-seller, porque não existe nesse gênero outro igual no meio evangélico. Deste não existe. E aqui eu tenho A Noite de Minha Alma, é muito interessante, baseado na história do Wagner aqui, A Noite de Minha Alma. Uma pessoa se acidentou e ela foi parar no lugar que não poderia parar. Foi um acidente aqui, uma visão que eu tive. E aqui, os 7 segredos da vitória, como usar as prerrogativas de cidadão do céu para vencer as batalhas da vida. A pessoa não sabe quem ela é. Por isso, ela muitas vezes é derrotada pelos paradigmas que ela possui e não sabe como se livrar. Então, aqui eu mostro 7 passos. E aqui, o teu pecado vai te achar, a realidade assustadora, um confronto inevitável e uma única rota de fuga. Eu mostro aqui que há, sim, uma forma de se livrar do seu pecado e eu mostro o caminho, a direção, a grandeza, a bondade e a excelência de Deus. Eu quero que você veja isto aqui e nós estaremos então continuando na próxima quarta-feira. Pai, eu quero te agradecer por este momento lindo e precioso. Eu oro por nossa nação brasileira para que ela encontre um rumo certo, meu Deus. Ela se torne esta nação poderosa, próspera, abençoadora, que possa abençoar o seu povo, que a riqueza desta nação seja equitativamente repartida entre o povo brasileiro, meu Deus. O Senhor nos deu esta nação rica, esta nação gloriosa e maravilhosa. E nós oramos, Senhor, nesta hora, para que os tesouros escondidos e as riquezas ocultas, elas venham à luz e sejam repartidas com estes 210 milhões de brasileiros, Senhor, para que sejamos bem alimentados, estruturados, sem necessidade, Senhor, de ninguém padecer necessidades básicas para a sua vida. Pedimos, Senhor amado, que a tua glória resplandeça sobre esta nação e que a tua presença, Senhor, traga à luz o oculto e o escondido e reine na nação brasileira a glória, a honra, o poder e a salvação do nosso Deus. Oramos agora pela Igreja do Deus vivo. Pai, eu oro a Ti pela Igreja do Senhor nesta nação,
para que esta igreja, Senhor amado, que é uma nação dentro desta nação, que é, meu Pai amado, um sacerdócio real, que é um povo adquirido, que é um povo cheio da glória de Deus, que possa, meu Deus amado, manifestar a glória de Deus para toda a nação brasileira e para todas as nações da terra. Queremos, meu Deus, que esta igreja possa se levantar com coragem, com fé, avivada, poderosa, gloriosa, Senhor, mais que vencedora, pregando a salvação, pregando a paz, pregando a alegria, pregando a cura, pregando o bem-estar familiar, pregando, meu Pai amado, a grandeza de Deus, a riqueza de Deus, a glória de Deus, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo sucesso, trazendo abundância na vida destas pessoas. E agora eu quero orar por tua casa, para que o teu lar seja abençoado. É a tua vida que tem que decidir-se, dizer: eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus na minha família. Assim como a casa do Wagner foi toda abençoada e está abençoada, através dele, uma criança, um menino de 14 anos, mas agora o pai, a mãe, os irmãos são salvos em Cristo e ele continua testemunhando. Isto é para você também. Você que pensa que não é nada, a glória de Deus entra na tua casa por tua pessoa, pela tua decisão, por tua mente alerta, coração receptivo à presença de Deus. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Pai, eu quero te louvar por esta pessoa que decidiu, Senhor, abrir o coração e querer a presença de Deus, a glória de Deus e a bênção de Deus. Queremos, meu Pai amado, que o entendimento se abra, que a vida de Deus seja a glória deste lar. Este lar tenha paz, este lar tenha alegria, este lar tenha prazer de viver, este lar tenha, meu Pai, como superar a infelicitação, a dor, a tristeza, a doença que vem, o imprevisto que aparece, meu Pai amado, o acaso que chega, meu Pai, nesta casa. Nós te pedimos, meu Deus amado, para que este lar seja abençoado. Queremos abençoar nossa equipe que aqui está, meu Deus. Queremos abençoar, meu Deus amado, todo esse trabalho. Queremos abençoar o Nil, meu Deus amado, que nos está dando, meu Pai, a parte técnica, a parte estrutural, nos abençoando para que possamos fazer o melhor no nosso podcast. Queremos abençoar o Alvair, meu Deus querido, para que seja este moço, meu Deus amado, abençoado, próspero, para que ele possa alcançar a glória de Deus, a bênção de Deus para a sua vida e para a sua casa. Abençoamos o Wagner, meu Pai amado, Araújo, para que continue, Senhor, nesta fé, crescendo e sendo abençoado, e estas pessoas lindas e maravilhosas que estão conosco nesse podcast, meu Pai amado, queremos para elas dias maravilhosos, dias benditos, dias de vitórias, dias de sucesso, dias da paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe profundamente, que Deus abençoe toda a tua casa, toda a tua família, teus filhos, parentes, amigos, conhecidos, teu rol de amizade, que a tua presença seja uma semente de glória e de bênção de Deus. É isto que nós te desejamos no nome de Jesus.